Andrei, que satisfação te encontrar. Ô, satisfação E toda minha, seu João. arrumando meus dentes aqui. Estamos aí numa fase legal aí, né? Em conjunto com o Dr. Maurício, da gente fazer aí um trabalho no senhor aí, né? E o teu pai? Meu pai está aposentado, é um copiliano também. Pois é, foi meu aluno, Nelson. O Nelson foi teu aluno? Foi, Meu pai é coitado. o Nelson Prosdóximo, se aposentou ali no K3, né? Ele estudou no Cefet, né? Cefet, deu aula no Cefet e depois foi para a Copel. Pô, mas deve ser um orgulho muito grande para ele ter um filho como você aí. É, Você, a sua especialidade qual é, Nelson? a minha especialidade é endodontia, tratamento de canal, mas a gente aqui na clínica a gente consegue fazer todo o acompanhamento e tratamento do paciente, né? A gente faz tanto da parte da restauração, tanto da parte do implante, também, quanto também a parte de tratamento de canal, que é o que eu estou fazendo no senhor. Né? Pois é, o que eu gostei de ver foi a sua tecnologia, né? Eu tenho algumas tecnologias, né, que é a câmera check-up preventivo digital, né? Ela dá um laudo bem específico para a realização de tratamento. Com esse laudo aqui acaba aquela dúvida, né? Será que o dentista está fazendo de verdade mesmo, está cobrando por fora, né? E o paciente recebe um laudo, recebe uma pastinha assim, ó, né? E lá dentro dessa pastinha, eu só vou esconder o nome deste paciente aqui. Pois é, esse assunto me interessa muito, porque isso é tecnologia nova, né? Isso aí é de ponta. Essa aí é uma câmera intrabucal, né? Que ela faz fotografias da região dos dentes, né? Com um aumento muito grande, né? Então, com esse aumento, a gente consegue diagnosticar bem certinho os problemas que o paciente tem, né? Se alguém tiver interessado aí, pode entrar no site, o www.hodonto.com, somente.com, e lá, dentro do link Odontologia Preventiva, a gente consegue mostrar aí, tem um artigo lá também que a gente consegue mostrar para o paciente a importância de fazer esse controle, né? Que muitas vezes também, algumas carizinhas que a gente encontrou pequenininha, a gente de imediato não mexe. Daqui a 6 meses, como vai ter a imagem lá de 6 meses e a imagem nova daqui, de hoje, vamos dar o exemplo que o senhor veio aqui 6 meses passado, fez o check-up, e eu lá no teu prontuário eu botei que o dentinho X estava com uma microinfiltração. Daí nesse teu retorno, a gente vai colocar o senhor na cadeira, vai fazer a imagem de novo e a gente vai ter o comparativo. Hoje quem trabalha muito com isso são os dermatologistas. Eles pegam as pintas, tanto que se brinca. Hoje, se não vai num dermatologista que não tem uma boa câmera fotográfica, porque ele registra a pinta e daqui a 6 meses, no retorno ao dermatologista, ele consegue comparar as imagens para ver se aquela pinta aumentou ou não e se aí houve uma lesão cancerosa, né? Então a ideia do check-up, eu vou mostrar aqui para o senhor, seria o que? Ó, lá o meu site, né? hodonto.com, né? Vai entrar numa forma geral o site aí agora, mas se quer conhecer mais do controle check-up preventivo digital, tá aqui, ó. Aqui tem uma previsão do que seria check-up, né? Mas a ideia do check-up é a gente chegar nessa excelência aqui, ó. Que é o paciente vir ao consultório, fazer uma avaliação inicial, convencional, somente ao olho vivo, ao olho nu, né? No segundo passo, a gente fazer o check-up preventivo digital detalhadamente, cada superfície do dente. Feito esse detalhamento, a gente consegue diagnosticar todas as doenças visíveis, né? Até as quase microscópicas, porque a câmera tem um aumento de 60 vezes. Em cima disso, a gente faz todo um planejamento de tratamento. Feito esse planejamento, a gente dá uma reeducação de higiene, que muitas vezes o paciente está com cárie, não porque não vem ao dentista, hoje a cárie, o que acontece muito com os pacientes, é que ele vai ao dentista, em 6 meses acha a doença, depois de 6 meses acha a doença, depois de 6 meses acha a doença. Por que isso está se repetindo, as doenças? Porque em 2 pontos pode estar falhando. O principal de falha é a falta de higiene, uma técnica escovatória errada. A outra é que muitas vezes o dentista não tem capacidade de enxergar coisas menores do que o olho nu, então a câmera vem esse auxílio.
E a gente corrigindo, eu coloco aqui nesse meu plano de programa preventivo, o programa de controle preventivo, né? Que se o paciente segue a reeducação de higiene que é dada por mim, a incidência de cárie dele cai praticamente para zero. Então, os passos, se o senhor quiser mostrar, é o exame clínico tradicional, o check-up preventivo, a reeducação de higiene. Nessa reeducação, eu vou ensinar o paciente a escovar os dentes, a passar o fio dental. Ah, mas eu já sei. Mas a gente vai aprimorar a técnica dessa pessoa, para que ela chegue a uma excelência de ter a necessidade de vir somente uma vez ao ano ao dentista. Fazendo novamente todo esse roteiro, né? A gente conseguindo fazer esse roteiro, o paciente normalmente não fica mais doente. A profilaxia profissional, né? É a limpeza do dentista. A gente daí expõe o plano de tratamento das doenças encontradas e classifica o paciente num grau de doença. O que seria esse grau de doença? Igual você. Vamos dar um exemplo que o seu João aqui veio ao consultório, tá com a boca feíssima. Então, a gente classifica ele num paciente silver, que ele tem a necessidade de vir de 4 em 4 meses, fazer limpeza e esse controle e reeducação de higiene. Você veio, você te indiquei voltar 4 meses. Daqui a 4 meses você veio, mas você melhorou muito a tua higiene. O que a gente parte daí? Não, agora o João é um paciente gold, a necessidade dele vir ao consultório é de 6 em 6 meses. Só que daí você veio daqui a 6 meses, normalmente esses 6 em 6 meses a gente permanece de 1 ano e meio a 2 anos, para depois classificar o paciente num paciente prêmio, que ele vai ter a necessidade de vir de ano em ano somente. Assim, se o paciente segue todas as orientações passadas por nós e por meus colaboradores e tem esse compromisso consigo mesmo, funciona. Tanto que vocês vão ler ali no site que eu até coloco isso. Existe alguma garantia? Não existe como eu dar uma garantia, porque não vou estar com vocês todas as escovações orientando, né? Mas aquilo que é passado aqui, tanto na primeira vez, nos reforços que eu faço dessa reeducação, que durante todo o tratamento eu vejo se você está falhando, não está falhando, a gente corrigindo isso e você assumindo o compromisso com você mesmo dessa mudança de vida em relação à higiene bucal, você não fica mais doente. É algo assim fantástico. É o meu caso, eu estou em tratamento de câncer, né? Uhum. Já faz 6 anos. Uhum. Né? Aí há necessidade de um cuidado especial, né? Para o paciente de câncer a gente trabalha até de uma maneira diferente. Porque aí a gente entra aí, vamos dizer que a gente entra um outro nicho do check-up preventivo digital, o paciente oncológico. O paciente oncológico tem que ter mais, como o paciente cardíaco, como o paciente que tem diabetes, são pacientes especiais, né? O oncológico, o cardiológico e o diabético. Vamos dar esses 3 exemplos. O oncológico, vamos enfatizar aí no senhor. Eu não sei se o senhor está fazendo quimioterapia, não precisa dizer, mas assim, o paciente que faz quimioterapia e radioterapia, ele tem uma baixa muito grande da imunidade e tem uma perda da escamação da mucosa. Isso causa o que a gente chama de mucosite oral. Se algum paciente aí que tenha mucosite oral sabe o quanto dói, quanto incomoda. A gente costuma brincar e dizer que são aftas que tomam conta da boca toda. Você imagine uma aftazinha de 1 centímetro ali, 1 milímetro, 2 milímetros, dói um monte, imagine com a boca toda, né? Então a gente já trabalha em conjunto com algumas clínicas, a IOP, a Oncoville, de direcionamento de pacientes com problemas dentários muito graves. Porque hoje já tem um trabalho científico que comprova o paciente oncológico que faz um controle rigoroso da parte odontológica, o que agravaria ou não a realização da quimioterapia e a radioterapia, que seria essas mucosites, não acontece. Assim, se você vem aqui doente, vamos falar da parte oral, doente oralmente e tem que fazer quimioterapia, em algum momento talvez você tenha que interromper, não posso dar uma afirmação, mas assim, a gente vê pelos casos, né, que em algum momento você vai ter que parar a quimioterapia para poder tratar a parte bucal, porque você não está se alimentando mais, o peso diminuiu porque você não consegue deglutir. E os trabalhos mostram que se o paciente vem ao consultório, trata toda a parte bucal antes de começar a parte quimioterápica e radioterápica, isso se resolve, né? Então assim, a incidência da mucosite, que é o agravante maior oral odontológico da parte da oncologia, que é a mucosite, praticamente se cessa. Então assim, é algo fantástico, fantástico.
Pessoalmente, eu estou no 6º ano de tratamento já. Já fiz radioterapia, estou tomando quimioterapia. Até nessa última vez que eu fui lá no IOP, a enfermeira-chefe disse, não, aquele remédio para o osso aí, que você também está tomando, eu não vou aplicar hoje. Né? A minha expectativa de vida não é uma grande coisa, mas de qualquer forma, os dentes estavam incomodando, né? Não, sim, eles tendem a piorar, né? Porque você o não quimioterápico abaixa muito a imunidade, né? Está desmanchando tudo, né? Tem perda de salivação durante a quimioterapia, então essa perda de salivação aumenta, se perde o efeito tamponamento que a saliva faz, que mesmo às vezes a gente não escovando o dente, a saliva circundante em boca, ela acaba fazendo uma troca fluida, evitando assim uma maior destruição da bactéria da superfície do dente. Porque acontece como? A bactéria se aloja na superfície do dente, né? Isso, ele começa a liberar um ácido, não é a bactéria que come o dente, é o ácido que a bactéria produz que destrói a superfície do dente. Quando a gente tem saliva a quantidade normal, esse ácido se dilui em toda a saliva e agride menos a superfície. Agride, mas menos. O paciente quimioterápico, radioterápico tem xerostomia, perda de salivação. Fica com a boca mais seca. E esse período de boca mais seca não tem essa diluição desse ácido que a bactéria está produzindo. Então a agressão à estrutura do dente é bem maior. Isso é interessante também. Isso também a gente, por exemplo, a xerostomia a gente também trata aqui. A gente faz a laser terapia. Hoje trabalhos também comprovam que o paciente que vai fazer quimioterapia, principalmente a radioterapia de cabeça e pescoço, que é onde as glândulas vão acabar recebendo em algum momento um pouco da radiação da radioterapia, existe grande probabilidade de entre 1 ano e 2 anos após a radioterapia ter problema de xerostomia, que é a boca seca. Se um paciente anteriormente à radioterapia, durante a radioterapia e já após radioterapia faz tratamento com laser terapia das glândulas, né? A gente faz um posicionamento do laser nas glândulas, né? Tanto sublinguais, da tireoide, a incidência no futuro de perda salivar cai muito, assim, hoje podemos dizer que os trabalhos provam que o paciente que faz radioterapia, daqui 1 ano, 2 anos, a probabilidade desses pacientes ter a xerostomia, 80% dos pacientes têm. Quando o paciente faz a laser terapia anterior, durante e pós, essa incidência cai assim para 40% a 30% que tem a xerostomia. Então é bastante considerável, resultado favorável, né, para o bem-estar e a preservação de saúde do paciente oncológico, né? É bem interessante. E o diabético? O diabético, ele tem um grande problema, que é a parte de cicatrização, né? A diabetes não acompanhada, aquele que ele não toma insulina, abusa, né? Tá com a diabetes estourada, esse paciente tem uma grande probabilidade de ter infecções não curáveis, né? Que é uma ferida que se abre, ela não cicatriza, ela se começa a cicatrizar, abre de novo. Por quê? Porque a boca está suja, tem placa bacteriana, existem vários fatores, né? Que esses fatores vão influenciar negativamente na diabetes, podendo causar até um agravo, né? Vamos dar um exemplo. O diabético que tem que fazer as amputações, né? Por que ele está fazendo amputação? Porque ele tem uma ferida que não cicatriza, não cicatriza, a imunidade dele não consegue combater também, né? Então, na parte bucal, o diabético precisa ter um controle dos 3 casos que eu citei. Eu acredito que o diabético é a pessoa que tem que tomar mais cuidado da parte oral. Se ele faz um acompanhamento certinho, leva a sério, os agravos que a diabetes poderia causar são praticamente nulos também. Vamos já aproveitar que falamos, né? Vamos falar do cardiopata, né? Aquele que tem a cardiopatia. Por que é tão importante o tratamento bucal para o paciente que tem stencil, que tem válvula mitral, o que tem já cateterismo, todos esses problemas cardíacos? As bactérias que estão em boca, isso já é comprovado, através das próprias inflamações. Imagine lá, o senhor está com uma placa bacteriana enorme, se escova o dente e a gengiva sangra, né? Nesse momento da gengiva sangrar, essa bactéria que é oportunista, ela pode entrar na corrente sanguínea.
ela se aloja próximo desses artefatos colocados artificialmente dentro do coração, e ali ela começa uma cadeia de reprodução celular, e onde ela se aloja, as células de defesa não conseguem estacionar ali para alcançar elas. Daí normalmente o que acontece é a endocardite bacteriana, que normalmente leva à morte. É uma colonização bacteriológica dentro das válvulas do coração, ou dentro desses artefatos colocados, as estêncios, né? E todos esses procedimentos, até mesmo o ponto da cirurgia em cima da válvula, ou até da artéria aorta. Vamos, por exemplo, uma pessoa que fez transplante. A junção dessas duas, da aorta doadora com a aorta do paciente, ficam como fosse fissuras, e ali a bactéria se aloja e a célula não consegue fazer uma defesa, e leva à morte. Um exemplo muito conhecido disso é o Vavá, do Sai de Baixo, lembra? Ele teve uma endocardite bacteriana, só que a dele primeiramente alojou no labirinto. Daí ele descobriu que estava com até tem, se você quiser, eu posso te mandar o link para você postar junto, todo o testemunho dele contando disso. Só a sorte dele é que alojou no labirinto. A primeira crise maior que ele teve da endocardite foi no labirinto, que ele caiu desmaiado. E no hospital eles descobriram que era uma endocardite vinda de uma bactéria bucal, que estava alojado no labirinto num grau mais grave, mas já estava no coração. Então ele estava no limite, que normalmente não acontece isso. Normalmente já se aloja no coração e dá o problema no coração. É o que aconteceu comigo. Eu tenho lesão na vista, tudo. Tomando um antibiótico poderoso por outra coisa, eu melhorei da vista, uma série de coisas. Por quê? Porque eu estava tratando de uma maneira errada, provavelmente, um problema que eu tinha. Eu tive aneurisma, tive outras coisas aí, né? Unha encravada, ainda não. Mas você está se mostrando como um profissional clínico geral. Na verdade é isso. Hoje a odontologia está se comprovando cada vez mais com os trabalhos, porque antes assim existia uma rixa entre medicina e odontologia, né? Hoje está se vendo que a união das duas é fundamental. Eu tenho um cardiologista que eu converso muito dos pacientes dele, ele fala: André, meus pacientes só de passar na tua porta ele já melhora, porque os cardiologistas sabem da importância da saúde bucal. Tanto é que aquele velho ditado está se comprovando cientificamente, né, que a saúde começa pela boca, né? Um exemplo claro que eu não dei também é a gestante. O senhor sabia que a gestante que tem doença periodontal, essa doença, não a bactéria, daí não é a bactéria que vai influenciar, é o que a bactéria de defesa, a célula de defesa vai produzir, que vai influenciar. Mas o paciente que tem doença periodontal, média, avançada, hoje já é comprovada cientificamente, que é uma paciente que provavelmente o bebê vai nascer com sobrepeso ou com parto prematuro. Por que isso acontece? Porque existe um foco infeccioso na boca, que é grande, grave, bastante vascularizada, a parte de crânio, face, existe muita vascularização, né? E esse combate de células e bactérias para tentar ganhar, cria-se as células nossas, as citocinas, são toxinas do resultado do processo da briga, vamos chamar assim, entre a bactéria e a célula. Essas citocinas vão lá no cordão umbilical do bebê e passam na filtragem, ali vamos chamar assim de uma forma mais leiga, o aspecto: opa, tem uma infecção, nós temos que se defender. Os vasos se contraem, se fecham. Então a criança recebe menos nutriente, fica com sobrepeso, e pelo organismo entender que tem uma infecção, muitas vezes promove o parto prematuro na proteção da criança. Então muitas vezes a doença periodontal leva a parto prematuro e sobrepeso da criança. Isso a gente tem trabalhos aí que comprovam seriamente isso. E o dentista tem que ser hoje assim. Hoje o grande problema das faculdades, a gente conversa, um grupo do Qualidade de Saúde, qual eu faço parte, são 40 dentistas que hoje têm essa ideia voltada somente à venda de prevenção. Hoje os dentistas vendem doença. O senhor está vindo aqui para eu te vender uma doença. O senhor não está doente nesses dentes que a gente está tratando no canal? Muitos pacientes só vêm para tratar a doença. A ideologia nossa do grupo e a filosofia de vida nossa do grupo é a venda de prevenção. Mostrar para o paciente que é possível não ter mais doença bucal. Se tem cáries, tem. Vamos tratar, trata, resolve tudo, e a partir daquele momento
a gente lança um novo foguetinho aí da prevenção e a gente consegue fazer um acompanhamento só preventivo daqui para frente. Tem alguns pacientes que já há mais de 5 anos só vêm fazer limpeza, não ficam mais doentes, não tem mais cárie. Eu, por exemplo, eu gosto de usar, apesar de eu ser dentista, tudo depende da minha técnica escovatória, né? Confesso que vou no dentista de em ano, de 2 anos em 2 anos, apesar de estar dentro do consultório, ter uma irmã dentista, né? Mas há 15 anos não tenho cárie nenhuma na minha boca. Por quê? Porque hoje eu possuo a destreza manual de uma técnica eficiente escovatória, que é o suficiente. E não é complicado. Venham conhecer, porque não é complicado. É movimentos de vai e vem, e se fizer isso que eu preconizo, pelo menos uma vez ao dia, escova-se 3 vezes, né? Mas a técnica, minuciosamente, como eu passar, fizer à noite, você nunca mais fica doente. Só não assina embaixo, porque eu não estou todos os dias para ver se está escovando da forma certa, né? Mas é uma maneira de a gente levar uma nova vida aí, né? Acho que esse é o caminho.